Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao curso de extensão Cálculo Diferencial Integral via Software Máximo. Nesta quarta semana falaremos sobre derivada. Na primeira parte exploraremos mais sobre definições, inclinação da reta tangente e derivada. Na segunda parte falaremos sobre comandos do máximo para calcular derivadas de primeira e segunda ordem e algumas regras de derivação. Na terceira parte, mostraremos algumas aplicações. Falaremos sobre máximos, mínimos e pontos de inflexão e também problema de otimização. As referências, esses dois sites e o livro do Stuart. Então vamos à primeira parte de definições. Quando perguntas sobre derivada, queremos saber o que acontece com a variação da função y igual a f de x com relação à variação de x. Quanto muda f em relação à mudança de x? Para isso, vamos começar com a ideia da inclinação da reta tangente. A reta tangente à função y igual a f de x no ponto A, f de A, possui coeficiente angular m igual limite de x tendendo a de f de x menos f de A dividido por x menos A, em que a reta é definida por y igual m vezes x menos A mais f de x. Estamos interessados em analisar esta variação da função f de x menos f de A dividido por x menos A quando x tende a A. Para exemplificar a definição e fazer algumas contas no máximo, vamos pegar o exemplo desta função, em que a f de x é igual a x menos 3 ao cubo, menos 6 vezes x menos 3 mais 3, em que o objetivo é encontrar a reta tangente que passa no ponto 1, f de 1. Então, vamos ao software. Chegando do software, então vamos definir a função. Definindo a função, o que nós queremos? Nós queremos fazer a reta secante aproximar da reta tangente, a inclinação da reta secante aproximar da inclinação da reta tangente. Então, se é uma reta secante, vamos pegar dois pontos da função. Por exemplo, vamos pegar os pontos 1f de 1 e 2f de 2. A inclinação desta reta secante é definido por f de 2 menos f de 1 dividido por 2 menos 1. Vamos chamar de m. O coeficiente linear dessa reta é definido por f de 1 menos m que multiplica 2 menos 1. E aí temos o coeficiente linear da reta 6. E assim a gente consegue desenhar a reta secante. Então primeiro eu vou defini-la, mx mais q, e aí vou desenhar a reta a reta secante junto com a função. E os pontos de interseção. Bem, vou voltar aqui primeiro carregar o pacote draw e depois de carregar o pacote draw, aí sim fazer o gráfico. Pronto, aí temos a função, o polinômio
de grau 3. E aí temos a reta secante. Temos o ponto 1f de 1 e aqui o ponto 2f de 2. O que nós queremos fazer? Queremos fazer que o ponto x igual a 2 aproxime de x igual a 1. Então esse que é o objetivo. Vamos definir o espaçamento. Tá? Então o espaçamento H é B menos A. Então nesse caso, neste exemplo, o H é 2 menos 1. E vamos à nossa pergunta. O que acontece com a inclinação da reta secante quando B tende a A? Ou seja, quando 2 tende a 1. Ou quando o espaçamento H tende a 0. É a mesma pergunta. Então, para isso, eu vou definir uma inclinação de reta secante geral, que eu vou chamar de MS, que depende dos pontos inicial e final. O coeficiente linear também eu vou definir um coeficiente linear geral. Então, o que vai depender desses pontos A e B. E definir uma reta secante geral, que ali anteriormente nós fizemos para o caso de pontos dados. Então, aqui eu vou definir a reta secante. A reta secante que depende dos pontos A e B. Vou redefinir o espaçamento para não ter problema com o H anterior. Então eu vou definir um H geral. Então eu vou apagar H e vou definir um H geral. H que depende de A e B. Então aqui é B menos A. E agora vamos fazer as contas. Que conta? Fazer a conta da inclinação da reta secante quando B tende a A. Tá? Então B vai ser 1 mais um pouquinho e este pouquinho vai tender a 0 para o B tender a A. Então nisso vamos fazer uma tabela de valores para ver isso acontecer. Como que vai ser essa tabela de valores? Bom, eu vou imprimir o intervalo, o tamanho do intervalo, o espaçamento e a inclinação definida anteriormente. Então eu vou fazer o I variar de 0 a 20. Então o valor de A vai ser 1, que é o ponto fixo, que é onde eu quero saber a reta tangente. B é o valor que vai variar, que vai ser 1 mais 1 sobre 2 elevado a I. À medida que I aumenta, esse valor 1 sobre 2 elevado a I vai para 0. Então aí B vai para 1. E aí eu calculo o coeficiente angular com o MS definido em cima. E aí os valores A e B. O espaçamento B menos A. E aí eu vou imprimir na tela esses valores. O intervalo, valor inicial do intervalo, o valor final do intervalo, o espaçamento e aqui o coeficiente angular. Este coeficiente angular é aquela divisão f de x menos f de a dividido por x menos a. No caso, aqui no lugar do x está o valor b. E vamos fazer um laço de repetição de 0 até 20. Aí pronto. E aí temos o intervalo de 1 até 2, espaçamento 1, inclinação 1. Intervalo de 1 até 1,5, h meio, inclinação 3,25. E assim vem com o B tendendo a 1, então ficando
os espaçamento cada vez menor, até chegar aqui o espaçamento 9,5 vezes 10 a menos 7, e vemos que a inclinação começa 1, 3, 4, 5, 5,9 e aparentemente está indo para 6. Então, a inclinação da reta secante está indo para 6 quando B vai para A, ou quando X vai para A. Então, no limite, provavelmente dá 6. Será que no limite dá 6? Bom, a gente pode fazer essa conta, porque nós vimos o limite na semana passada. Então, vamos fazer esse limite. Aqui nós temos o coeficiente angular da reta secante. Aqui é o ponto A, que é 1, fixo. Aqui é o ponto B, que ele vai variar, que eu vou chamar de x. Então, x vai tender a 1. E eu vou pôr aqui o linha, porque esse linha eu quero que ele escreva esse limite. Então, temos esse limite. Esse é o limite f de x menos f de a dividido por x menos a, com x tendendo a a. Bom, mas quanto que dá essa conta? Para calcular, a gente usa o comando EV. E aí pronto, calculou o limite. Então nós temos que este limite dá 6. Então, de fato, no limite dá 6. Então, a inclinação dessa reta secante está tendendo para a inclinação da reta tangente e esse limite dá 6. Mas também poderíamos fazer a variação com h tendendo a 0, com espaçamento tendendo a 0. Então, teríamos o quê? Teríamos f de 1 mais h menos f de 1 dividido por h, com h tendendo a 0. E aí, de novo, pedimos para o máximo calcular. E aí temos o resultado com o espaçamento indo para 0, também o limite dando 6. E qual que seria a representação gráfica disso? A representação gráfica, podemos fazer uma animação com o ponto BF de B se aproximando do ponto AF de A. Então, aqui, utilizando a parte de animação do pacote Draw, nós listamos esta variação. Aqui nós vamos plotar a função, onde a gente quer achar o ponto de uma reta tangente no ponto 1f de 1, que é esse ponto aqui, que a gente quer achar a reta tangente. E o outro ponto, ele vai aproximando desse. Então, esse ponto que define a reta secante é 1 mais 1 sobre 2 elevado a n, f de 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. E aí fazemos a reta secante. Então, aqui nós temos a reta secante. E aí, Shift Enter. Nós temos aí a reta secante ficando cada vez mais próximo da reta tangente. Ou seja, o ponto em vermelho se aproximando do ponto em preto. No caso, está começando aqui no A igual a 3 e o 3 está tendendo a 1. Né? O X aqui está tendendo a 1. E aí o F dele vai caminhando aqui ao longo da curva. E a reta que antes a gente via nitidamente que era uma reta secante, vai se tornando cada vez mais próximo da reta tangente, ao ponto que a gente nem identifica mais se é reta secante ou reta tangente. Então, no limite, é uma reta tangente.
Então, qual que é a inclinação da reta tangente no ponto 1f de 1? Bom, é o limite. Nós vimos que é o limite da inclinação da reta secante. Então, vamos fazer esse limite. Vamos fazer o limite da inclinação da reta secante com x tendendo a 1. E vamos guardar essa informação em mt, que é o coeficiente angular da reta tangente. 6. Depois vou definir a reta tangente. Quem que é a reta tangente? F de 1 mais mt vezes x menos 1. Então, essa é a reta tangente. E agora vamos desenhar a reta tangente. Então, voltamos para o comando draw. Agora eu vou desenhar aqui a reta tangente. Quem que é a reta tangente? Aqui. Então, temos a reta tangente. Então, de fato, está coerente. Na animação, a gente vê a reta secante tender a esta reta tangente, definida por RT. Então, com isso, a gente consegue definir quem é a reta tangente e também definir a derivada. Se a gente quer saber explicitamente quem que é a reta tangente, bom, vamos colocar os valores. Nós temos que o f de 1 é 7. Vou escrever aqui. O f de 1 mais a inclinação da reta tangente, que é 6, vezes x menos 1. E se eu quero que o máxima faça essa conta, nós podemos pedir para ele distribuir. E aí ele faz a conta. Então, a reta tangente é y igual a 6x mais 1. Então, já encontramos a reta tangente e nós podemos utilizar a inclinação da reta tangente para definir a derivada. E isso será feito na parte 2.